O maior inimigo da sua vida não está lá fora. Ele sussurra dentro de você todos os dias, com a voz da dúvida que você aprendeu a obedecer. Você já sentiu que há algo mais dentro de você, algo que nunca se manifestou por completo? Como se houvesse um potencial gigante preso atrás de portas invisíveis, trancadas por crenças antigas, traumas herdados e repetições silenciosas de frases que você nem lembra de ter aceitado como verdade. Talvez você tenha se acostumado com a ideia de que a vida é isso mesmo, que a disciplina é um dom raro, que clareza é coisa de privilegiados, que foco é para os afortunados. Mas e se a verdade for outra? E se a única razão pela qual você ainda não se tornou aquilo que sabe que pode ser, for um padrão mental, instalado sem sua permissão, rodando em silêncio como um vírus invisível? Você não está quebrado. Você está programado. E o que foi instalado pode ser substituído. O que foi construído pode ser reconstruído. Hoje você vai descobrir que a mente não se transforma com força bruta, mas com repetição emocionalizada. Não é a motivação que muda vidas, é a engenharia da identidade. Não se trata de se sentir pronto, mas de reescrever quem você é até que o velho eu não encontre mais espaço onde habitar. Hoje, começamos essa reconstrução, linha por linha, crença por crença, palavra por palavra. A transformação não é um evento. Não acontece em um dia, nem em um momento de iluminação repentina. A verdadeira transformação é ritual, repetição, reconstrução deliberada. E é exatamente isso que Napoleon Hill entendeu antes de qualquer outro pensador moderno do sucesso. O homem não se eleva pelo que sabe, mas pelo que repete. Você não se torna extraordinário por entender conceitos, mas por instalar convicções dentro da sua mente, até que elas se tornem mais reais do que suas dúvidas. No início do século XX, Hill estudou os maiores realizadores de sua época. Homens como Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, Charles Schwab. Ele descobriu algo que unia todos eles. Nenhum deles nasceu extraordinário. Todos carregavam medos, inseguranças, limitações emocionais. Mas todos desenvolveram um código interno, um sistema de pensamentos repetidos com tamanha intensidade que sua identidade foi moldada em aço. Eles não esperavam sentir coragem. Eles se reprogramaram para agir como se já fossem aquilo que desejavam se tornar. Até que um dia não havia mais diferença entre quem eles pensavam ser e quem realmente eram. Esse vídeo é mais do que um conteúdo inspirador. É uma ferramenta de reconstrução interna. É uma declaração de guerra contra o velho eu, porque você não pode manter a velha identidade e esperar uma nova vida. Uma precisa morrer para que a outra nasça. E isso não é poesia, isso é prática. É reengenharia mental, é autossugestão. O princípio que Hill chamou de o elo entre o desejo e a sua realização. Mas atenção, isso não funciona com distração. Isso não funciona se você estiver apenas ouvindo como entretenimento. Você está prestes a instalar um novo sistema operacional dentro da sua mente. Um código que substitui insegurança por ação, dúvida por clareza, fraqueza por padrão elevado. E para que isso funcione, você precisa estar presente, totalmente presente. Porque o que será dito aqui, se repetido diariamente, pode e vai reescrever a sua vida. Você vai entender por que tantas vezes sentiu que não avançava, por que parecia estar sempre voltando ao ponto de partida, por que os hábitos antigos sempre venciam. E mais importante, você vai aprender a reverter esse ciclo com precisão cirúrgica. Você vai ser exposto aos princípios eternos de Hill, traduzidos em ação prática, emocional, alinhada com seu tempo. Então permaneça até o fim. Não pule etapas. O que você vai ouvir a seguir é um mapa, um código, um ritual diário que transforma o homem comum em um criador do próprio destino. O maior inimigo que você enfrentará na vida não mora do lado de fora. Ele não veste uniforme, não empunha armas e não se revela nas batalhas visíveis do cotidiano. Ele é silencioso, sutil e profundamente enraizado. Ele habita sua mente.
mais especificamente, seu subconsciente, o território oculto onde todas as crenças, medos, limites e histórias herdadas se tornam leis silenciosas que governam sua existência. Napoleon Hill foi um dos primeiros pensadores a reconhecer o poder monstruoso do subconsciente. Em Think and Grow Rich, ele afirmou com clareza: a mente subconsciente funciona dia e noite, quer você o ajude a guiá-la ou não. O que ele queria dizer é simples, mas brutal. Ou você programa sua mente com intenções conscientes, ou ela será programada automaticamente pelas vozes do medo, da cultura, da infância, das falhas passadas. A maior parte das pessoas vive em piloto automático. Elas não sabem por que procrastinam, porque sabotam seus próprios objetivos, porque recuam quando estão prestes a avançar. Elas acham que são fracas, desmotivadas ou confusas. Mas não é isso. Elas estão hipnotizadas por padrões mentais que não escolheram conscientemente. Padrões que foram instalados pela repetição de mensagens negativas, por traumas não processados, por ambientes tóxicos, por experiências mal interpretadas. Imagine sua mente como um solo fértil. Tudo o que é repetido com emoção se transforma em semente e, com o tempo, germina, cria raízes e cresce. A pergunta é: o que tem crescido no seu jardim mental? Medo, insegurança, crenças como não sou bom o bastante, sempre abandono, no meio. Isso não é para mim. Essas ideias não nasceram com você. Elas foram plantadas. E a pior parte é que o subconsciente não filtra. Ele aceita tudo o que é emocionalmente carregado e repetido. Verdade ou mentira, ele transforma em realidade interna. Essa é a tragédia silenciosa. Viver uma vida inteira obedecendo a uma programação que nunca foi sua. Esperar pela confiança que nunca vem. Sonhar com a mudança que nunca acontece. E não perceber que tudo isso está sendo decidido nos bastidores da mente, por um sistema que só pode ser transformado com um novo método, uma nova frequência, uma nova repetição. Hill chamava isso de autossugestão, o processo deliberado de reprogramar a mente por meio da repetição consciente de ideias desejadas, carregadas de emoção e propósito. É por isso que ele dizia que a fé não é uma dádiva mágica, mas um estado que pode ser induzido. E é exatamente por isso que você precisa compreender a urgência dessa batalha invisível. Você acorda todos os dias dentro de um campo de guerra, não com o mundo, mas com as ideias que foram instaladas em você. E a menos que você combata essas ideias com novas palavras, novas imagens, novos comandos, repetidos com convicção, você continuará obedecendo à mesma programação. Esse primeiro passo é o mais difícil. Enxergar que você está hipnotizado. Não por escolha, mas por omissão. E só há uma forma de reverter isso: assumir o controle do que entra na sua mente. Isso exige vigilância, disciplina e decisão. Exige parar de consumir distração e começar a consumir direção. Exige substituir os ruídos do mundo por afirmações estruturadas, ditas com presença, com postura, com emoção real. O seu velho eu, aquele que procrastina, que hesita, que espera pelo momento perfeito, não é o seu verdadeiro eu. Ele é o reflexo da programação que você recebeu. Mas aqui está a verdade mais libertadora. Se isso foi instalado, pode ser desinstalado. Se foi aprendido, pode ser substituído. O inimigo invisível só tem poder enquanto permanece invisível. A partir do momento em que você o reconhece, ele enfraquece. E quando você começa a reprogramar sua mente, repetindo com intenção os princípios que quer viver, a transformação deixa de ser uma ideia distante e se torna uma reconfiguração real concreta diária. Hill dizia que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas o detalhe que poucos entendem é que acreditar não é um ato de fé cega, é o resultado da repetição dirigida. A crença nasce da exposição contínua a ideias coerentes com o futuro que você deseja. Se você expõe sua mente todos os dias à convicção de que é forte, disciplinado, determinado, essa ideia passa de visitante a residente. Esse é
o novo pacto que você precisa firmar consigo mesmo. Não permitir que sua mente continue sendo moldada por omissão. A partir de agora, tudo que entrar nela deve ser um tijolo na construção da sua nova identidade. Cada palavra, cada afirmação, cada repetição deve estar alinhada com o homem que você decidiu se tornar. O inimigo invisível será derrotado, não com raiva, não com força bruta, mas com um novo código, um novo ritual, uma nova decisão, repetida até que ele não tenha mais onde se esconder. Se existe um ponto de partida para toda transformação verdadeira, é este: propósito definido. Napoleon Hill não deixou espaço para dúvida quando escreveu que "Definiteness of purpose is the starting point of all achievement." Sem propósito, o ser humano se perde em meio às distrações do mundo. Sem propósito, até o esforço mais intenso se torna disperso, enfraquecido e ineficaz. Mas com propósito, cada ação, cada escolha, cada manhã ganha direção. O caos dá lugar à clareza. O propósito é mais do que uma meta. Metas são marcos no caminho. Propósito é o próprio caminho. Ele não muda com o tempo ou com as emoções. Ele resiste aos ventos, sobrevive às quedas, renasce nos dias de escuridão. É o tipo de decisão que se transforma em alicerce, e não em ideia passageira. Andrew Carnegie, o magnata do aço que orientou Napoleon Hill, dizia que só aceitava homens com uma obsessão. Se você é disperso, está fora. Se hesita, está fora. Se não tem um só objetivo, não tem lugar na minha equipe. Não era arrogância, era sabedoria. Ele sabia que o poder humano se multiplica quando está concentrado em um só foco. A mente humana, quando dividida entre muitos desejos, se torna fraca. Mas quando direcionada com intensidade para um único objetivo, ela move montanhas e reconstrói identidades. Você precisa decidir, não o que quer de forma superficial, mas o que você está disposto a perseguir com obsessão disciplinada, o que você está pronto para repetir até cansar, o que você está disposto a defender mesmo nos dias em que tudo parecer perdido. Propósito não é só inspiração, é resistência. É você acordar e lembrar quem você é, mesmo quando a mente estiver nublada, mesmo quando as emoções forem contrárias, mesmo quando ninguém mais acreditar. Napoleon Hill foi categórico. Não se pode esperar resultados consistentes de uma mente que ainda não decidiu seu destino. Isso significa que, enquanto você ainda vive na ambiguidade, os resultados da sua vida refletem isso. Confusos, frágeis, inconsistentes. Mas no momento em que você define com convicção quem você é e o que está construindo, o universo interior começa a se alinhar. As distrações perdem o brilho, as desculpas perdem a força, porque agora há um porquê mais forte do que o como. E aqui está o segredo. Um propósito não é algo que você encontra, é algo que você escolhe. Não espere um sinal místico. Não espere estar 100% certo. Você precisa declarar o seu propósito e depois construir provas diárias de que ele é verdadeiro. Essa é a verdadeira fé. Agir com base em algo que ainda não é visível. Você age primeiro, o mundo responde depois. Esse é o ciclo de todos os que criaram legados. Hill afirma que o propósito deve ser afirmado diariamente. Precisa ser escrito, falado, gravado no subconsciente. Porque nos dias de dúvida, e eles virão, você não pode depender da motivação. Você depende da memória da decisão. Uma decisão repetida tantas vezes que se tornou parte de quem você é. E se você ainda se sente sem direção, entenda isso. Sua mente precisa de um comando. Ela foi feita para obedecer à liderança. Se você não a liderar com um propósito claro, ela será liderada por distrações, medos e demandas externas. O mundo não hesita em te dar um papel. Seja comum, siga a multidão, não cause problemas. Se conforme. Mas seu propósito é o escudo contra esse roteiro pré-escrito. Propósito definido é libertação, porque ele mata a dúvida antes que ela floresça. Ele fecha as portas da hesitação. Ele silencia a necessidade de aprovação.
Um homem com propósito caminha de forma diferente, fala com outra postura, decide com mais rapidez. Não porque não sente medo, mas porque tem algo mais importante do que o medo para proteger. E esse propósito, uma vez escolhido, deve ser reforçado com atos. Porque propósito sem ação é ilusão. Toda manhã você se pergunta: o que eu faço hoje? Que honra o meu propósito? E toda noite você se avalia: o que eu fiz hoje que me afastou dele? Essa é a prática. Esse é o código. Então, antes de qualquer técnica, hábito ou meta, defina isso. Quem você é? O que você está construindo? O que está disposto a perder para se tornar esse homem? Faça disso sua âncora. Escreva, fale, grite se for preciso. Repita até que a dúvida pare de responder. Esse é o começo de toda conquista. É o solo onde sua nova identidade será plantada. E só quando você tiver isso, é que poderá começar a moldar sua mente com poder. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro de Think and Grow Rich à autossugestão. E não foi por acaso. Ele entendia que, por trás de toda grande realização humana, havia uma mente reprogramada, não por acidente, mas por intenção. O princípio é simples. Tudo aquilo que você repete com emoção suficiente, o subconsciente aceita como verdade. Mas o impacto disso é profundo. Sua realidade externa, sua disciplina, sua coragem, sua visão de mundo. Tudo começa com o que sua mente aceita internamente como padrão. Autossugestão não é repetir frases vazias na frente do espelho. Não é um mantra decorado, falado de forma automática. É um processo técnico, emocional, espiritual. É você se tornar autor da própria mente, inserindo nela todos os dias comandos claros, fortes, vivos. Com fé, com intenção, com propósito definido. A mente subconsciente é como o solo, neutra. Não julga, não argumenta. Apenas aceita e multiplica o que lhe for plantado com frequência e sentimento. Se você repete com emoção que não é capaz, que não é suficiente, que sempre desiste, essa se torna sua identidade. Mas se você repetir com a mesma carga emocional que é disciplinado, focado, determinado e imbatível, essa realidade começa a se instalar. O problema é que a maioria das pessoas pratica autossugestão sem saber. Elas alimentam sua mente com frases como: eu sou um desastre, isso nunca dá certo para mim, não tenho foco, já fracassei antes. Elas fazem isso todos os dias, em silêncio ou em voz alta, e não percebem que estão treinando o subconsciente para sabotar qualquer tentativa de mudança. Hill afirmava: a mente subconsciente traduz em realidade física qualquer pensamento que seja emocionalizado e repetido com frequência suficiente. Isso é neurociência, isso é psicologia, isso é espiritualidade prática. A mente é uma máquina de execução. Ela vai manifestar o que for instalado nela com intensidade e persistência. Então a pergunta é: o que você tem programado em sua mente? E com qual frequência? É aqui que o ritual da autossugestão diária se torna uma arma. Quando você começa o dia afirmando com voz firme e postura ereta: eu sou o tipo de pessoa que segue até o fim. Eu sou disciplinado. Eu ajo com clareza. Eu lidero minha mente. Eu não me dobro ao medo. Você está não apenas falando, mas reinstalando o código mental. Você está substituindo arquivos velhos por comandos novos. E se repetir isso todos os dias, com intensidade real, uma hora o sistema muda. O padrão muda. A identidade se alinha. Autossugestão não é mágica. É engenharia. É a construção intencional de um novo script interno. E como toda construção, exige consistência. Um prédio não se ergue com uma martelada. É tijolo por tijolo, palavra por palavra, repetição por repetição. Você não muda de identidade no dia que decide, mas no dia que decide e repete isso todos os dias até que sua mente aceite como verdade absoluta. Hill ensina que a autossugestão é mais eficaz nos momentos em que a mente está mais vulnerável, ao acordar e antes de dormir.
Nesses momentos, as defesas conscientes estão mais baixas e o subconsciente está mais receptivo. Por isso, a primeira coisa que você diz ao abrir os olhos molda o seu estado emocional para o resto do dia. E a última coisa que você ouve antes de dormir trabalha silenciosamente em sua mente durante o sono. Então, transforme isso em ritual. Faça da primeira hora do seu dia um santuário de comando mental. Evite o celular. Evite o ruído. Sente-se. Respire fundo e afirme com clareza: eu sou o arquiteto da minha identidade. Hoje lidero minha mente antes que o mundo tente fazê-lo. Escreva. Fale em voz alta. Grave sua própria voz se for preciso. Mas repita, todos os dias, sem falhar. E quando os velhos padrões vierem, porque virão, não lute com eles com desespero. Substitua-os com firmeza. Não se trata de negar o medo. Trata-se de superá-lo com palavras mais fortes, mais constantes, mais alinhadas com o homem que você está se tornando. Lembre-se, a mente não responde à motivação passageira. Ela responde à repetição com emoção. E isso está nas suas mãos. Esse é o segredo que os grandes usam em silêncio. O que você pensa todos os dias não é apenas opinião, é programação. O que você diz sobre si mesmo não é só retórica, é engenharia interna. Portanto, a partir de hoje, vigie cada palavra que sai da sua boca. Examine cada pensamento que habita sua mente. Substitua, repita, fortaleça. Porque o homem que você deseja ser só nascerá daquilo que você declara com fé, com intenção e com disciplina. Essa é a base. Esse é o código. Essa é a arma. A maioria das pessoas vive como se estivesse acorrentada a seus próprios sentimentos. Acordam cansadas e passam o dia entregues à inércia. Sentem dúvida e paralisam. Sentem medo e recuam. Sentem ansiedade e procrastinam. A emoção dita o ritmo da ação. Mas aqui está uma das verdades mais duras e mais libertadoras dos ensinamentos de Napoleon Hill. Você não é o que sente, você é o que escolhe fazer com o que sente. Em sua obra, Hill deixa claro que o controle emocional é uma das chaves da mente milionária, não no sentido financeiro apenas, mas no sentido integral de riqueza, clareza, paz, direção, presença. Ele diz: você tem controle completo sobre apenas uma coisa, seus pensamentos. Este é o fato mais significativo de toda a experiência humana. E o que alimenta os pensamentos? As emoções. O que desvia os pensamentos? As emoções. E o que sabota a disciplina? Emoções incontroladas. Viver sob o comando do emocional é viver como escravo interno. É reagir antes de refletir. É permitir que impulsos passageiros decidam futuros duradouros. É permitir que uma tempestade de 10 minutos estrague o trabalho de 10 anos. Mas o verdadeiro poder surge quando você aprende a criar um espaço entre o sentimento e a ação. Um espaço onde sua consciência desperta e decide, com calma, com foco, com maturidade. Isso não significa negar as emoções. Emoções são legítimas, são indicadores, não instrutores. Você pode sentir medo, mas não precisa obedecê-lo. Você pode sentir raiva, mas não precisa reagir com destruição. Você pode sentir cansaço, mas ainda assim agir com excelência. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem treinado. O comum reage. O treinado escolhe. Charles M. Schwab, braço direito de Carnegie, era conhecido por sua habilidade de liderar com entusiasmo controlado. Ele dizia: um homem pode conquistar qualquer coisa para a qual tenha entusiasmo ilimitado. Mas ele também compreendia que entusiasmo sem domínio é ruído. É energia que explode e se dispersa. A força verdadeira está na emoção canalizada, no fogo controlado e não na combustão desgovernada. O despertar da consciência dirigida começa quando você escolhe não mais acreditar que está à mercê de como se sente. A partir do momento em que você afirma em voz alta: hoje minhas emoções não me governam. Eu observo, eu compreendo, eu lidero. Algo começa a mudar. Você cria uma nova identidade, uma nova hierarquia interna. As emoções deixam
de estar no trono. A mente consciente assume o comando. Esse comando é treinável. Todos os dias, você pode reforçá-lo com autossugestões direcionadas. Eu ajo com clareza, mesmo na confusão. Eu ajo com coragem, mesmo no medo. Eu ajo com presença, mesmo na ansiedade. E você precisa agir, porque ação consistente, mesmo com emoção desfavorável, é o que instala o novo padrão. Emoção quer ser obedecida, mas quando você age apesar dela, ela perde autoridade. É isso que constrói um novo centro de força dentro de você. Uma estabilidade que não depende do humor do dia. Um eixo interno que se mantém firme, mesmo que tudo ao redor oscile. Napoleon Hill entendia isso como uma das marcas dos grandes homens. Não se trata de não sentir, mas de sentir tudo, e ainda assim permanecer em pé, alinhado, presente. Isso é fé em movimento. Fé não como religião, mas como estado interno de confiança. Fé de que você não precisa mais ser escravo das suas reações, de que você pode construir, dentro de si, uma fortaleza emocional. Uma mente que lidera o corpo, uma consciência que observa antes de agir, um espírito que decide antes de ceder. Você começa isso com pequenas vitórias diárias. Aquela manhã em que você se levanta mesmo sem vontade. Aquela conversa em que você se cala para não alimentar o conflito. Aquela tarefa que você conclui mesmo sentindo cansaço. Cada uma dessas decisões fortalece o novo eu. É tijolo na construção da sua nova mente. Você precisa entender que emoções vêm e vão, mas decisões moldam, emoções oscilam. Mas padrões permanecem. E o que você repete, como já vimos, torna-se sua nova identidade. Então, a partir de hoje, toda vez que uma emoção tentar te dominar, lembre-se, você tem escolha. Sempre teve. E agora está consciente disso. Respire fundo. Acesse sua nova identidade. Haja com base no propósito, não na emoção. Porque sua missão é maior do que seu momento. E o homem que você está se tornando age com clareza, mesmo quando o mundo interno está em tempestade. Esse é o início da sua verdadeira liberdade. Quando você entende que pode sentir tudo e ainda assim escolher o que fazer. Esse é o poder do domínio interno. Esse é o caminho da consciência. Dirigida. Vivemos em uma era de ruído. Ruído visual, ruído mental, ruído emocional. A cada segundo, notificações disputam nossa atenção. Opiniões nos atravessam sem filtro. Comparações nos distraem. E no meio desse caos, uma verdade silenciosa se perde. As grandes transformações não gritam, elas se constroem no silêncio. Napoleon Hill compreendia esse princípio com profundidade. Ele observou que os homens mais extraordinários da história, Edison, Carnegie, Ford, não anunciavam seus planos. Eles os cultivavam, em silêncio. O silêncio para esses homens não era ausência de som. Era território sagrado de construção mental. Era o espaço onde ideias germinavam, onde o autocontrole era treinado, onde a nova identidade tomava forma sem a contaminação do mundo externo. Hill escreveu: diga ao mundo o que você pretende fazer, mas primeiro mostre-o com resultados. Esse conselho é mais do que uma recomendação ética, é uma estratégia de poder. Quando você compartilha prematuramente seus planos, suas metas, seus processos de transformação, você convida a dúvida, o julgamento e a expectativa externa para dentro do seu templo interno. E poucas coisas enfraquecem mais a fé do que a necessidade de validação alheia. O silêncio estratégico é o que separa o homem comum do homem em construção. O comum vive para mostrar. O em construção vive para moldar. Ele entende que as fases mais importantes da sua evolução não são para exposição, mas para lapidação. Não são para palmas, mas para disciplina. Porque a nova identidade não se forma com likes, ela se forma com horas de prática no escuro, com confrontos internos, com decisões que ninguém vê. Você precisa de silêncio. Um silêncio que não seja apenas ausência de som, mas presença de intenção. Um espaço diário, ainda que breve,
onde você possa se reencontrar com o seu propósito, repetir suas declarações com foco, visualizar a versão de si mesmo que está sendo forjada. Porque é nesse espaço que a mente começa a obedecer à nova programação. É nesse espaço que a clareza retorna, que o barulho do mundo perde força, que a identidade se fortalece. Henry Ford não compartilhou sua visão de um carro popular com os jornais. Ele trabalhou em silêncio, visualizou em silêncio, construiu em silêncio, até que o mundo não pôde mais ignorar o que ele havia criado. Andrew Carnegie não fez promessas públicas de riqueza. Ele simplesmente agiu, repetidamente, disciplinadamente todos os dias e deixou que os resultados falassem. Esse é o seu novo padrão: agir no escuro até que a luz seja inevitável. Não porque você tem algo a esconder, mas porque você tem algo a proteger. Sua mente em transformação é frágil nos primeiros dias. Precisa de blindagem, precisa de silêncio, precisa de foco. Cada vez que você compartilha demais, você dispersa energia. Cada vez que você se explica demais, você perde força. Hill alertava sobre o poder do pensamento concentrado. Ele dizia que o sucesso é resultado de pensamento direcionado, repetido, carregado de fé. Isso não se constrói em ambientes barulhentos. Isso não se sustenta quando você vive na urgência de ser visto. O que você está construindo agora é maior do que qualquer aprovação momentânea. É uma fundação. E fundações se fazem no subterrâneo, longe dos olhos, longe dos holofotes. Torne o silêncio um ritual. Todos os dias, reserve tempo para não apenas ficar calado, mas para comandar o que será dito dentro de você. Porque o silêncio não é vazio. Ele é a oportunidade perfeita para plantar novas sementes, para ouvir sua própria voz sem a interferência do mundo, para repetir suas declarações com convicção. Nesse silêncio você diz a si mesmo: eu não preciso de aplausos agora. Eu preciso de alinhamento. Você repete: eu ajo em silêncio, mas com direção. Você reforça: minha identidade é construída na ausência do barulho, mas se tornará inegável quando estiver completa. E então você age, em silêncio, com constância, com intensidade. Não busca prova externa, porque a maior prova é o que está sendo transformado dentro de você. Essa é a diferença entre construção e performance. Um constrói para durar, o outro se exibe para agradar. A nova versão de você não precisa ser anunciada. Ela será sentida. Sua energia vai mudar. Suas decisões vão mudar. Seu olhar vai mudar. E quando o mundo perceber, será tarde demais para rotular você com o passado, porque você terá se tornado inclassificável, um homem forjado na disciplina, na fé e no silêncio. Se há um princípio que percorre silenciosamente todos os ensinamentos de Napoleon Hill, é este: a mente acredita no que você repete com emoção. Esse não é um pensamento motivacional. É uma lei psicológica, uma verdade que opera dentro de você todos os dias, quer você tenha consciência dela ou não. O que é repetido com sentimento suficiente torna-se parte da sua identidade. Pense nisso. Sua mente foi moldada por palavras, crenças e ideias que você ouviu repetidamente desde a infância. Algumas ditas por outros, outras ditas por você mesmo. E com o tempo, essas frases deixaram de ser pensamentos transitórios e se tornaram parte da sua programação. Você é distraído. Você não serve para isso. Você não consegue manter nada por muito tempo. Isso é difícil demais para você. Essas frases, muitas vezes ditas sem maldade, foram absorvidas. E pior, foram repetidas por você mesmo, sem perceber. A mente subconsciente é literal. Ela não julga se uma ideia é verdadeira ou falsa. Ela apenas obedece àquilo que é emocionalmente reforçado e repetido. Essa é a base da reprogramação. Hill dizia com clareza: o subconsciente age primeiro sobre os pensamentos dominantes, que são emocionalizados e misturados com fé. Ou seja, se você quer mudar seu comportamento, seus hábitos, sua identidade, precisa primeiro mudar o que você repete com emoção. A repetição é o veículo, a emoção é o combustível e a identidade
é o destino. Mas não qualquer. Repetição. Não aquela automática, apática, desatenta. Repetição com presença, com alma, com postura. Repetição que você sente nos ossos, que reverbera na respiração, que provoca uma reação física. Essa é a repetição que instala uma nova programação. Visualize a mente como uma superfície moldável. A cada manhã, você acorda com essa superfície ainda fresca, ainda aberta. É nesse momento, nos primeiros minutos do dia, que você tem a chance de gravar as novas instruções, de colocar o novo código. E se repetir esse processo dia após dia, a nova identidade começa a se solidificar. Isso não é fé cega, é neuroplasticidade. É como o cérebro funciona. Thomas Edison não inventou a lâmpada por talento espontâneo. Ele visualizou o sucesso repetidamente. Ele falhou milhares de vezes, porque dentro dele o sucesso já era um fato. Ele repetia a convicção com tanta intensidade que nenhuma falha conseguia anulá-la. Essa repetição interna sustentava o externo. E é isso que você precisa aprender a fazer com você mesmo. Escolha as declarações que definem o homem que você deseja ser. Frases curtas, diretas, carregadas de propósito. E repita-as, não uma vez, não apenas em dias bons, mas todos os dias, principalmente nos dias ruins. Porque é na repetição em meio ao caos que a nova identidade se fortalece. Diga com firmeza: eu sou o tipo de homem que conclui o que começa. Eu sou disciplinado mesmo quando não tenho vontade. Eu ajo com clareza mesmo na confusão. Eu lidero minha mente antes que o mundo tente liderá-la. Eu sou forjado na repetição diária, não na emoção momentânea. Escreva, grave, releia, sinta. Faça disso um ritual, um código diário. Porque o velho eu está sempre à espreita. Ele não morre com uma decisão. Ele enfraquece com repetições. A cada vez que você reafirma sua nova identidade, você enfraquece os velhos padrões. Você desativa os circuitos antigos e reforça os novos caminhos. Napoleon Hill foi claro ao dizer que a repetição da afirmação é o elo entre o desejo e a realização. Ele não falou em força de vontade. Não falou em motivação. Ele falou em repetição dirigida, feita com emoção. Isso é o que separa os sonhadores dos realizadores. Os primeiros desejam. Os segundos treinam a mente até que o desejo se torne padrão. Lembre-se, o subconsciente não responde ao que você deseja de vez em quando. Ele responde ao que você reafirma todos os dias. É por isso que os maiores realizadores da história possuíam rituais mentais. Não era superstição, era engenharia. Henry Ford, antes de construir automóveis, construiu convicções. Carnegie, antes de criar riqueza, criou repetição de visão. Edison, antes de acender a lâmpada, acendeu a crença inabalável. E você? O que tem acendido todos os dias? Medo ou clareza? Dúvida ou padrão? Emoção descontrolada ou repetição firme? O que você escolhe repetir é o que você se tornará. Não existe identidade forte construída no acaso. Existe identidade forjada na repetição determinada. Portanto, instale essa prática. Faça dela um pilar. Toda manhã, antes que o mundo comece a falar com você, fale com sua mente. Declare quem você é. Declare quem está se tornando. Declare com emoção. Declare até que não reste espaço para o velho eu, porque você não será lembrado pelo que desejou. Será lembrado pelo que repetiu até que o mundo não pudesse mais ignorar. Toda verdadeira transformação exige um sacrifício. E o primeiro sacrifício não é o conforto, nem o tempo, nem o lazer. O primeiro a morrer é o eu antigo, aquele que você sustentou por anos, aquele que você defendeu até mesmo nos seus piores momentos, aquele que silenciosamente sabotou sua grandeza por medo, dúvida ou apego à mediocridade. Napoleon Hill não falou sobre mudança como algo suave. Para ele, a reconstrução da mente era um processo quase cirúrgico. Ele dizia que uma mente dominada pelo medo, pela dúvida e pela indecisão é incapaz de manifestar riqueza. E aqui, riqueza não é apenas dinheiro. É presença, clareza, identidade.
Um homem só se eleva quando está disposto a enterrar o que já não serve, o que já não é útil, o que já não condiz com a direção que escolheu. A mente antiga é como um software ultrapassado. Ele não precisa ser malicioso para ser destrutivo. Basta ser desatualizado. E o problema é que quanto mais tempo você roda esse programa antigo, mais ele se confunde com quem você é. Você começa a dizer frases como: esse é o meu jeito. Sempre fui assim. Não consigo mudar. Mas essas frases são trincheiras, formas de proteger uma identidade que você nem escolheu conscientemente. Uma identidade que foi moldada por repetições antigas, por frustrações mal processadas, por ambientes limitados. A destruição do eu antigo começa com um ato de coragem radical. Rejeitar a narrativa que você contou a si mesmo até agora. Você não é preguiçoso. Você apenas repetiu isso tantas vezes que acreditou. Você não é desorganizado. Você apenas nunca treinou uma nova estrutura. Você não é inconsistente. Você só nunca construiu a repetição com propósito. O velho eu não é verdade. Ele é apenas um padrão. E padrões podem ser quebrados. Mas para isso, é preciso abrir mão do conforto da identidade conhecida, porque o eu antigo, mesmo sendo disfuncional, ainda é familiar. E o familiar nos dá uma ilusão de segurança. É por isso que tantas pessoas recuam no momento da virada. Porque mudar exige morte simbólica, exige entrar em território desconhecido, exige declarar que você não será mais quem foi, mesmo sem ainda saber exatamente quem será. Esse momento de travessia é sagrado. É o ponto de ruptura. E ele dói. Porque não estamos apenas abandonando comportamentos. Estamos abandonando justificativas, histórias, máscaras, vínculos que nos mantinham presos a uma versão que já não serve. Estamos queimando a ponte de volta. Napoleon Hill dizia que um dos passos indispensáveis na jornada do sucesso é a decisão definitiva. Ele admirava homens que tomavam decisões rápidas e mudavam lentamente, se é que mudavam, porque ele sabia que a nova identidade só se estabelece quando a antiga não tem mais permissão para retornar. E isso só acontece quando você diz: eu não volto. Não importa o que aconteça, eu não volto. A partir desse momento, toda ação, todo pensamento, todo hábito precisa ser filtrado pela nova identidade. Você começa a se perguntar: essa escolha representa o homem que estou me tornando ou o homem que estou abandonando? E se a resposta for o velho eu, você recusa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja difícil, porque essa recusa é a prova de que você está levando sua nova identidade a sério. Você precisa matar a versão que adia, que explica, que se sabota, que espera. Matar a necessidade de aprovação. Matar a ilusão do momento perfeito. Matar a desculpa do passado. E isso não é uma metáfora poética, é uma decisão concreta. Você precisa ser implacável com o velho eu. Ele vai pedir espaço, vai tentar negociar, vai usar a linguagem da preguiça, da dúvida, da nostalgia, mas você não pode negociar com ele. Ou você o mata, ou ele mata seu futuro. Isso é brutal? Sim. Mas é necessário, porque não há espaço para dois de você. O antigo e o novo não coexistem. Um respira, o outro sufoca. E aquele que você alimentar todos os dias será o que vencerá. A mente não se divide em dois comandos. Ela obedece a um só, o mais repetido, o mais emocional, o mais firme. Portanto, a cada manhã você se levanta e declara: hoje eu mato o velho eu. Hoje eu ajo em nome da nova identidade. Hoje eu me recuso a repetir os mesmos padrões. E depois você age de acordo. Porque palavras sem ação são ruído. Mas palavras com ação são programação. Essa é a guerra invisível que Hill descreveu. A guerra interna. O campo de batalha onde você decide todos os dias qual versão de si mesmo vai ocupar o trono da sua mente. E o trono não fica vago. Ou o novo assume, ou o antigo retorna. Não há meio termo. Então queime os barcos. Elimine o plano B. Feche a porta para a volta. A nova identidade não precisa de justificativa. Precisa de espaço. E esse espaço é conquistado com repetição, disciplina,
fé e destruição intencional de tudo aquilo que você já foi, mas que não será mais. Se você quer se tornar inabalável, estude os inabaláveis. Essa foi a premissa de Napoleon Hill. Durante 20 anos, ele se dedicou a entender não apenas o que homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie faziam, mas, sobretudo, como pensavam. Ele mergulhou em suas mentes, em seus hábitos, em seus rituais. E, ao final desse mergulho, trouxe à tona um código mental que é tão poderoso hoje quanto foi no auge da Revolução Industrial. Esses homens não tinham acesso às tecnologias que você tem. Não contavam com inteligência artificial, redes sociais, aplicativos de produtividade, mas tinham algo mais raro: disciplina interna, fé aplicada e clareza absoluta de identidade. E esse código não era dom, era treino, repetição, escolhas conscientes. Um conjunto de princípios mentais instalados por meio de prática constante. Vamos começar com Henry Ford, um dos homens mais determinados e incompreendidos de sua geração. Ford foi ridicularizado, desacreditado e perseguido. A ideia de um carro para as massas parecia absurda numa época em que automóveis eram produtos de luxo. Mas ele não apenas acreditava, ele repetia essa visão todos os dias até que ela se tornasse inevitável. Ford afirmava: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Isso não é apenas um jogo de palavras, é a síntese da fé aplicada. Ele entendia que a realidade era moldada por crença e a crença era moldada por repetição. Ford via seus projetos mentalmente antes que existissem fisicamente. Ele visualizava, mentalizava e agia com base no que via internamente, até que o mundo externo fosse obrigado a acompanhá-lo. Essa é a essência da liderança criativa. Você não espera o mundo acreditar. Você constrói com tanta consistência que o mundo não tem escolha senão reconhecer. Thomas Edison, por sua vez, foi um mestre da persistência e da visão internalizada. Ele não tentou inventar a lâmpada. Ele decidiu que ela já existia e apenas persistiu até que o mundo a visse também. Edison falhou mais de 10.000 vezes, mas sua mente já estava condicionada ao sucesso. Ele não dizia, eu errei. Ele dizia, descobri mais uma forma que não funciona. Isso não é otimismo tolo, é reestruturação cognitiva, é comando mental. Napoleon Hill o estudou de perto e concluiu que Edison possuía o que ele chamava de fé autossugerida, a crença enraizada por meio da repetição contínua. Edison não precisava de aplausos, não esperava motivação. Ele trabalhava como um homem que já havia vencido, mesmo quando o mundo o via como louco. Andrew Carnegie, talvez o mais estratégico dos três, compreendia o poder da mente coletiva e da disciplina emocional. Ele exigia clareza absoluta dos homens ao seu redor. Não admitia dúvida, hesitação ou vitimismo. Seus funcionários precisavam ter propósito definido, controle emocional e senso de missão. Para ele, esses três pilares eram mais importantes que qualquer diploma ou talento. Carnegie acreditava na modelagem como força de transformação. Ele recrutava mentes jovens e ensinava seus princípios com intensidade. E o mais interessante, ele não buscava homens com todas as respostas. Ele buscava homens dispostos a abandonar o velho eu e instalar uma nova mentalidade, linha por linha, crença por crença. O próprio Hill foi fruto desse processo. Foi Carnegie quem o desafiou a estudar os homens mais poderosos de sua era. E esse desafio moldou o legado de Hill e transformou sua mente em uma das mais influentes do século. Esses titãs não nasceram prontos. Eles se moldaram conscientemente, utilizando os mesmos princípios que você tem à disposição hoje. Eles aplicaram autossugestão, foco absoluto, eliminação de ruído externo e, acima de tudo, a capacidade de agir com fé, mesmo diante do invisível. Hill nos convida a modelar esses homens. Não apenas admirá-los, mas reproduzir seus rituais mentais. Visualizar como Ford, persistir como Edison, planejar e liderar como Carnegie. Mas, mais importante, pensar como eles pensavam, repetir o que eles repetiram,
proteger a mente como eles protegiam, porque o sucesso não deixa pistas vagas. Ele deixa trilhas claras para quem estiver disposto a segui-las com disciplina. E isso não se resume a biografias. Significa perguntar a si mesmo todos os dias: estou pensando como alguém que já venceu? Estou visualizando com clareza, ou esperando que a vida me diga o que é possível? Estou persistindo com convicção ou flutuando entre desejos passageiros? A modelagem verdadeira não é comportamento, é mentalidade, é estrutura interna. É decidir que, assim como os titãs, você vai instalar um novo sistema de crenças, até que sua nova identidade se torne inegociável. A partir de hoje, você não apenas estuda grandes homens, você os reproduz. E ao fazer isso, deixa de ser um espectador da própria vida e passa a ser um arquiteto da própria história. Disciplina. Uma palavra que para muitos carrega peso, rigidez, restrição. Mas para os que verdadeiramente despertam, ela assume um novo significado. Liberdade estruturada, clareza encarnada, espírito em ordem. E é exatamente isso que Napoleon Hill compreendia como uma das forças invisíveis por trás de toda a conquista real. A disciplina não é uma punição. Ela é o terreno fértil, onde o espírito se ergue e floresce. Hill dizia que o controle dos próprios pensamentos era o maior poder que um homem podia desenvolver. Mas como controlar os pensamentos em um mundo que empurra a distração em todos os sentidos? Como manter-se centrado quando as emoções oscilam, as notícias perturbam e as influências externas invadem até mesmo o silêncio? A resposta não está apenas na força de vontade. Está na disciplina espiritual, a prática consciente de alinhar sua mente com seu propósito todos os dias, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. Você não pode criar uma nova identidade com uma mente desorganizada. E não pode organizar a mente se não tiver um altar interno, um espaço de silêncio e intenção onde sua visão é reafirmada com constância. Disciplina espiritual não é uma prática religiosa, é uma decisão filosófica. É você dizer: a minha mente me serve, e eu a lidero com ritual, com intenção, com estrutura. A disciplina espiritual começa no invisível, mas se manifesta no visível. Começa quando você escolhe não abrir o celular na primeira hora do dia, quando você escolhe se sentar em silêncio, respirar, repetir suas declarações com a coluna ereta e a respiração firme. Quando você abre seu caderno e escreve todos os dias: quem estou me tornando? O que preciso deixar de ser? Qual será o meu foco absoluto hoje? Isso é mais do que organização. Isso é sintonização. O espírito humano precisa de direção. Sem ela, ele se curva aos impulsos do momento. Mas com ela, ele se torna inquebrável. E é por isso que homens como Thomas Edison agiam com tanta persistência. Não porque eram movidos por empolgação, mas porque tinham rituais mentais sólidos, como aço. Eles treinavam o invisível antes de conquistar o visível, e essa disciplina interna os tornava imparáveis. Napoleon Hill observou em todos os seus estudos que os homens verdadeiramente realizados possuíam um senso de reverência pelo próprio propósito. Eles não tratavam sua missão como um projeto qualquer. Eles a tratavam como algo sagrado. Eles não se permitiam acordar ao acaso, comer ao acaso, agir ao acaso. Havia ordem, havia ritual, havia ritmo. A disciplina espiritual é o que impede que você retorne ao caos. Quando a emoção te derruba, é o ritual que te levanta. Quando a dúvida grita, é o silêncio intencional que responde. Quando a procrastinação seduz, é o hábito construído no escuro que te mantém no caminho. E isso é mais profundo do que produtividade. É sobre governo interno, soberania, alinhamento entre pensamento, fala e ação. Você se torna forte não quando tudo está sob controle, mas quando você permanece firme, mesmo no meio do turbilhão. Isso só é possível quando há uma base. E essa base se constrói com pequenas repetições diárias. Simples, mas imutáveis. Aquilo que você faz mesmo quando ninguém está vendo. Aquilo que você cumpre mesmo quando não tem vontade. Aquilo que você repete até que se torne parte do seu corpo, da sua energia, do seu reflexo.
Hill dizia que o homem que não domina a si mesmo jamais dominará coisa alguma, porque o mundo externo é apenas reflexo do mundo interno. E é por isso que a disciplina espiritual é o alicerce invisível da construção da nova identidade. Você pode consumir todos os livros, fazer todos os cursos, ouvir todos os vídeos, mas se não houver repetição, ritual e reverência diária, sua mente continuará vulnerável. A disciplina espiritual é você assumindo que sua mente é uma fortaleza e que essa fortaleza precisa ser vigiada, protegida, fortalecida, todos os dias. Não apenas quando for conveniente, não apenas quando for inspirador, mas principalmente quando for silencioso, quando for solitário, quando for cansativo, porque é nesse momento que a nova identidade se consolida. Então estabeleça seus rituais, escolha seus horários, defina seus compromissos sagrados com sua própria mente. Torne sua rotina um templo, onde a fé não é sentimento, mas prática, onde a clareza não é coincidência, mas consequência, onde o espírito não é um conceito abstrato, mas uma força viva, ativa, estruturada. Você não será lembrado pelo que planejou, será lembrado pelo que construiu no escuro. E a matéria-prima da construção profunda sempre será a mesma: disciplina espiritual. Todo grande feito nasce duas vezes, primeiro na mente, depois no mundo. Esta é uma das verdades mais poderosas e menos compreendidas do desenvolvimento humano. Napoleon Hill entendeu isso com precisão cirúrgica. Em Think and Grow Rich, ele escreveu: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que significa conceber? Significa ver com clareza o que ainda não existe. Visualizar o futuro com tal nitidez que sua mente não consiga mais distingui-lo de uma realidade presente. A visualização não é devaneio, não é imaginação passiva. É um ato deliberado, de criação interna. É treinar sua mente a antecipar o sucesso, a experimentar a vitória antes que ela se materialize, a sentir a identidade futura como se já fosse o seu estado natural. Quando feita com intenção, a visualização instala novas trilhas neurais, altera o seu padrão emocional, direciona sua energia e molda suas decisões. Ela é o ensaio da realidade que você quer construir. Homens como Edison, Ford e Carnegie não apenas desejavam o futuro, eles o viam. Edison visualizava o brilho da lâmpada mesmo quando tudo ao redor era fracasso. Ford enxergava fábricas e carros acessíveis quando tudo o que existia eram charretes e ceticismo. Carnegie via impérios surgindo onde outros só enxergavam matéria bruta. Esses homens eram visionários não porque tinham dons especiais, mas porque praticavam diariamente o hábito de ver antes de construir. A mente é uma máquina de projeção. Ela precisa de imagens. Se você não oferecer a ela um filme claro do futuro desejado, ela recorrerá aos arquivos do passado. E o passado, por mais vivido que tenha sido, não é o lugar onde sua identidade deve habitar. Visualizar é oferecer à mente um novo destino, uma nova frequência. É recusar o looping mental das experiências antigas e declarar: a partir de hoje, isso aqui é o que eu vejo. Isso aqui é o que eu estou construindo. Mas a visualização precisa de um ritual. Não funciona no piloto automático. Não acontece por acidente. Ela precisa de espaço, de foco, de silêncio, de intenção. A melhor hora para a visualização é a mesma que Hill recomendava para a autossugestão: logo ao acordar e antes de dormir. Nesse estado, a mente consciente ainda está enfraquecida e o subconsciente está aberto, maleável. Nesse momento, você fecha os olhos e vê. Não imagina vagamente. Vê com todos os sentidos. Veja-se acordando cedo, com energia. Veja-se agindo, com clareza e decisão. Veja-se concluindo tarefas com excelência. Veja sua nova postura, sua nova voz, sua nova forma de se mover no mundo. Veja os resultados, não como algo distante, mas como uma consequência natural de quem você se tornou. A ciência chama isso de ensaio mental. Estudos mostram que o cérebro, ao visualizar algo com intensidade emocional, ativa as mesmas áreas,
como se estivesse executando de fato. Em outras palavras, sua mente não distingue aquilo que é vivido fisicamente daquilo que é vivido intensamente no campo mental. E isso é uma arma, porque significa que você pode treinar sua identidade antes de precisar testá-la. Imagine a força de um homem que já visualizou sua vitória 1000 vezes antes de enfrentá-la. Ele não age com dúvida, ele age com familiaridade, porque para ele o sucesso não é uma surpresa, é uma lembrança. E essa é a chave: visualizar até que a vitória deixe de ser possibilidade e se torne familiaridade. Visualizar até que sua mente diga: isso já é meu, só falta o mundo acompanhar. Napoleon Hill não via a visualização como luxo, mas como necessidade. Ele orientava seus leitores a escrever seus objetivos em detalhes, repetir suas metas diariamente e visualizar os resultados como se fossem inevitáveis. Isso não é pensamento positivo raso, é reprogramação intencional. É liderar sua mente antes que ela seja liderada pelas vozes externas. E você pode começar hoje. Pegue 10 minutos do seu dia. Sente-se em silêncio. Respire profundamente. Feche os olhos e veja. Com cor, com som, com presença. Veja-se vencendo, mas não apenas no palco. Veja-se vencendo nos bastidores. Veja-se treinando, insistindo, superando. Veja-se agindo como o homem que você deseja se tornar. E repita, todos os dias, porque sua mente não se tornará uma fortaleza com uma única imagem, mas sim com milhares de repetições conscientes, emocionalmente carregadas, feitas com fé. E à medida que essa prática se torna hábito, sua realidade começa a obedecer à visão. Suas ações começam a alinhar com o novo roteiro, e o futuro deixa de ser um acaso. Torna-se consequência. Você não precisa esperar o mundo mudar para mudar sua visão. Mas quando você mudar sua visão, o mundo terá que se adaptar. Porque um homem que vê o invisível com nitidez se torna imbatível no visível. Isso é visualização. Isso é engenharia da realidade. Isso é Napoleon Hill em prática viva. Mediocridade não é falta de talento. Não é ausência de oportunidade. Mediocridade é a aceitação silenciosa de um padrão inferior ao que você foi criado para viver. É quando você se acomoda em uma versão de si mesmo que é menor do que sua essência, mais fraca do que sua capacidade, mais limitada do que sua visão. Napoleon Hill sabia disso. Ele enxergava a mediocridade como um estado mental, uma programação invisível instalada ao longo do tempo. Em Think and Grow Rich, ele escreveu: a indecisão cristaliza-se em dúvida, e a dúvida se transforma em medo. Essa mistura é o que causa o estado de mediocridade. Em outras palavras, a mediocridade nasce não da falta de ação apenas, mas da ausência de vigilância sobre o que entra na sua mente. A mente humana é como uma fortaleza, e toda fortaleza tem portões. Portões de entrada e saída. O que você consome, o que você ouve, as pessoas com quem você convive, os conteúdos que você absorve, tudo isso são mensagens que atravessam seus portões mentais e se instalam em silêncio. Cada frase que parece inofensiva, cada não dá, cada isso é difícil, cada você sempre foi assim, são vírus que, com repetição, desativam seu potencial e normalizam a estagnação. A guerra contra a mediocridade é, acima de tudo, uma guerra de filtros. Reaprender a proteger os portões da sua mente com a mesma seriedade com que um general protege os muros de uma cidade sitiada. Porque todos os dias o mundo tentará entrar. Tentará convencer você a reduzir seus sonhos, a aceitar o ordinário, a contentar-se com o quase, a justificar o adiamento, a racionalizar a desistência. E se você não tiver um sistema de vigilância mental, você cede, não de uma vez, mas em doses pequenas, sorrateiras, até que o bom o bastante substitua o inegociável. Hill dizia que o fracasso raramente é abrupto. Ele é gradual, lento, confortável. Ele se infiltra por meio de distrações, de conversas que parecem inofensivas, de hábitos que parecem naturais, de uma agenda sem propósito,
de um telefone que você olha 150 vezes por dia, de um scroll que drena seu foco. A mediocridade é, muitas vezes, sutil demais para ser percebida, até que seja tarde demais para ser revertida. É por isso que proteger a mente não é opção, é disciplina. Você precisa vigiar com agressividade o que permite entrar na sua mente logo pela manhã. Não é exagero, é estratégia, porque nos primeiros minutos do dia, sua mente está aberta, ainda maleável, e o que entra nesse espaço molda todo o restante. Se o primeiro contato for ruído, comparação, medo, dúvida, você já começa o dia vencido. A proteção dos portões da mente começa por cortar o que não edifica. Conteúdos rasos, corte. Conversas sem propósito, corte. Pessoas que zombam dos seus planos, corte. Ambientes que minam sua força, corte. Isso não é arrogância, é responsabilidade. Você está forjando uma identidade. Você está instalando um novo sistema. Você não pode permitir que vírus antigos contaminem o novo código. Seu futuro depende disso. E proteção não é só o que você evita, é também o que você reinstala com constância. Proteja sua mente com afirmações, com silêncio, estratégico, com repetição de identidade, com visualização, com leitura direcionada, com práticas que alimentam a sua grandeza, não a sua dúvida. Andrew Carnegie fazia isso com maestria. Ele só contratava homens que compreendiam o valor do pensamento disciplinado. Ele sabia que a mente desorganizada é uma brecha na muralha, e onde há brecha, há invasão. Seus homens eram treinados para vigiar seus pensamentos como um engenheiro vigia os cálculos de uma ponte, sem margem para erro, sem espaço para instabilidade. Você precisa se tornar esse tipo de homem. Alguém que não se curva ao barulho. Alguém que não se rende ao comum. Alguém que protege sua mente como um guardião silencioso da própria grandeza. Porque a mediocridade não se vence com raiva. Se vence com disciplina, com vigilância, com um padrão elevado. A cada manhã repita a si mesmo: hoje eu protejo os portões da minha mente. Hoje eu filtro com critério o que me influencia. Hoje eu só permito entrar aquilo que fortalece minha missão. E depois haja em nome disso, sem concessões, sem acordos, sem distrações. A mente que você protege hoje será o campo onde o seu legado será construído amanhã. E a única forma de vencer a mediocridade é tornando-se intolerante ao que não honra o homem que você está se tornando. Você não é mais quem começou essa jornada. Algo em você já mudou. E se você prestou atenção, não foi por acaso. Foi por decisão, por repetição, por presença. É assim que a nova identidade nasce. Não com gritos, não com euforia, mas com disciplina interna, clareza de propósito e fidelidade ao que você declarou ser. Napoleon Hill compreendia que a verdadeira riqueza do homem não estava nos bens que ele acumulava, mas na identidade que ele construía. Identidade não como aparência, mas como coerência, uma integridade silenciosa entre o que você pensa, sente, diz e faz. Ele dizia: a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. E o que é fé, se não acreditar no que você ainda está construindo, até que isso se torne inevitável? A nova identidade não é um nome diferente, nem um estilo de vida editado para as redes sociais. A nova identidade é o reflexo de decisões diárias feitas em silêncio, na ausência de testemunhas, em alinhamento total com aquilo que você afirma ser. É o resultado de se levantar todos os dias com um único objetivo: não mais repetir os ciclos antigos. Você agora tem as ferramentas. Você entende a força da autossugestão, compreende o papel do propósito definido, aprendeu a cultivar silêncio, a proteger seus pensamentos, a repetir com emoção, a visualizar com intensidade. Você tem o código, mas o código, por si só, não transforma. O que transforma é a constância com que você o aplica. O que instala a nova identidade não é a revelação, é a repetição emocional acompanhada de ação congruente. Hill sempre reforçava que o sucesso era uma ciência, exata para os que seguiam seus princípios com fé e aplicação,
Ele não prometia atalhos, prometia uma fórmula. E essa fórmula é clara. Decida quem você vai ser. Alinhe seu comportamento com essa decisão. Reforce diariamente esse alinhamento com palavra, pensamento e atitude. Elimine tudo o que contradiz essa nova imagem. Permaneça fiel até que o mundo não tenha escolha senão reconhecê-la. Você está agora nesse ponto. O momento em que o velho ciclo se encerra. O ponto onde hesitação e dúvida não são mais desculpas aceitáveis. O ponto onde viver abaixo do seu potencial se torna um tipo de traição interna. Porque agora você sabe. E quem sabe não pode mais fingir ignorância. A nova identidade não é uma fantasia motivacional. Ela é construída palavra por palavra, hábito por hábito, escolha por escolha. E ela exige sacrifício do conforto, da distração, da versão anterior de você mesmo. Porque dois de você não podem ocupar o mesmo espaço. Um sempre terá que morrer. Essa nova identidade se expressa em detalhes, na forma como você acorda, na maneira como você se posiciona, na clareza com que você diz não ao que não serve mais, na disciplina com que você honra seus compromissos, mesmo sem vontade, na convicção com que você caminha, mesmo quando ninguém está assistindo. Você não precisa mais buscar inspiração. Você agora é a fonte. E o mundo ao seu redor começará a mudar, não porque você pediu, mas porque a sua presença se elevou, a sua frequência mudou. As pessoas vão perceber, não porque você disse, mas porque sua energia se tornou inegociável. O homem antigo era reativo. Este novo é criador. O antigo se moldava às circunstâncias. Este novo molda as circunstâncias com clareza e firmeza. O antigo vivia em repetição inconsciente. Este novo reprograma sua existência com decisão. E agora, uma nova prática começa. Viver com alinhamento total. Pensar, falar, agir e decidir como aquele que você já decidiu ser. Rejeitar o que está fora desse eixo. Repetir, todos os dias, não até que seja novidade, mas até que seja sua natureza. E nunca mais se permitir viver 1 centímetro abaixo disso. A nova identidade não se constrói para impressionar. Ela se constrói para sustentar, para dar conta do propósito que você escolheu carregar. E esse propósito não é leve. Ele exige força, fé e foco. Mas você já provou que tem todos os elementos. Agora precisa apenas seguir, e seguir, e seguir, porque o mundo não respeita quem deseja. O mundo respeita quem se alinha com o que deseja, até que não haja mais diferença entre o que ele acredita ser e o que realmente é. Essa é a identidade instalada. Essa é a versão inegociável de você. Você caminhou por territórios internos que muitos evitam. Explorou verdades que, em sua maioria, preferem enterrar sob o conforto da distração. Confrontou o que havia de mais antigo dentro de si. Padrões, medos, histórias. E agora algo em você foi reescrito. Não porque você apenas entendeu, mas porque você sentiu. Porque repetiu. Porque visualizou. Porque decidiu. Napoleon Hill não ofereceu fórmulas mágicas. Ele ofereceu chaves. Chaves que abrem portas internas, trancadas há anos. Portas que dão acesso a uma versão de você que não nasceu do acaso, mas da intenção. Uma versão forjada pela dor, pela persistência, pela disciplina emocional, pela escolha de não ser mais arrastado pelo mundo, mas de andar sobre ele com direção. A transformação não termina aqui, porque no fundo ela nunca termina. Não existe um ponto onde você chega. Existe um ponto onde você é, onde o que antes parecia esforço passa a ser identidade, onde o que antes exigia foco agora é automático, onde você não precisa mais se convencer a agir. Você age porque isso faz parte de quem você é. Essa é a liberdade que Hill descrevia. Não a liberdade de tempo, dinheiro ou status. A liberdade de ser dono de si, de liderar sua mente com clareza, de escolher seus pensamentos com autoridade, de silenciar o caos e ouvir a própria convicção ecoando por dentro. Você não está mais no início, você está no meio do processo.
E esse processo tem apenas uma exigência: consistência. Repetir o novo até que ele seja inquestionável. Alimentar a nova imagem até que ela seja indestrutível. Proteger a nova frequência até que o velho eu não tenha mais onde habitar. E quando os dias escuros vierem, porque virão, você vai lembrar que tem um código, um ritual, um mapa, um compromisso consigo mesmo que é mais forte do que qualquer oscilação emocional. Você não depende mais do externo. Você construiu um núcleo interno, um centro de poder, um altar mental que ninguém pode invadir. Você pode não ser reconhecido ainda, pode não ter os resultados que sonha, pode ainda enfrentar batalhas visíveis e invisíveis, mas se a nova identidade está sendo instalada, você já venceu. Porque não há vitória maior do que silenciar a voz da dúvida com a ação da fé. O mundo vai tentar te puxar de volta para o velho ciclo. Vai te chamar para o conforto, para a média, para o mais ou menos. Mas agora você sabe, mediocridade é incompatível com quem você está se tornando. O velho eu não tem mais voz aqui. Ele foi superado. E o que está diante de você é um caminho de poder, não de perfeição, de alinhamento, não de aprovação, de propósito, não de performance. Então repita com firmeza, mesmo que em silêncio: eu sou o arquiteto da minha mente. Eu sou o guardião da minha identidade. Eu sou a repetição viva de um propósito eterno. E a partir de hoje, você não acorda mais para sobreviver. Você acorda para construir, para instalar, para afirmar, para viver com o peso leve da verdade e o fogo silencioso de quem sabe exatamente quem decidiu ser.